Olá, seja bem-vinda a esta aula. Por que que eu não consigo juntar dinheiro? Eu sou Mariana Vidal, analista corporal desde 2021 e ensino mulheres casadas a construir um casamento feliz e equilibrado. E parte disso é a conquista de estabilidade financeira, para que você possa realizar seus sonhos e fortalecer a sua família. E hoje nós vamos descobrir por que que você não consegue juntar o bendito dinheiro e como que podemos mudar isso. Evita planejar ou encarar as finanças, porque ele acha complicado e até mesmo desgastante. Já quando a gente fala do oral, o oral busca conforto, validação emocional, quando ele faz o quê? Compras compulsivas. Ah, eu comprei isso. Quero te dizer uma coisa: você não está sozinha nesse desafio. Muitas, mas muitas mulheres enfrentam esse mesmo desafio todo dia. E entender quais são os padrões que te impedem de ganhar mais dinheiro, juntar dinheiro, é o primeiro passo para ter mais controle financeiro. Como que os traços de caráter e o hábito de gastar ou não influenciam? Vamos ver como é que tudo isso funciona? Inclusive, eu quero dizer uma coisa: poupar dinheiro é um hábito. Nós vamos aprender como que podemos melhorar essa dinâmica de poupar com cada traço e como que cada traço age nesses aspectos. Vamos ver, por exemplo, o traço que nós chamamos de esquizoide. O esquizoide é um traço que ele, porque eu estava me sentindo muito mal, eu estava me sentindo sozinha, então ele valida as compras compulsivas com as questões emocionais. Já o psicopata, ele foca sempre em ganhar mais, mais, mas ele não administra bem o que ele já tem. Quando a gente fala do traço que chamamos de masoquista, o masoquista vai gastar em excesso, presta atenção. O masoquista gasta em excesso para outras pessoas. Ele se coloca em segundo plano. Louco isso, né? Gasta com os outros, com ele não. O rígido, o rígido ele quer controlar tudo e pode até ser discreto ou gastar em busca de ser perfeito. Tudo que ele vai gastar para que ele possa ser perfeito. Diante dessas reflexões, quais dessas atitudes que você percebe que você faz? Qual que você percebe aí em você? Pensa num momento aí, há pouco tempo, um momento recente, em que você queria poupar aquele dinheiro, mas acabou gastando. Você já gastou por impulso e acabou se arrependendo e colocou a culpa num vazio emocional? Você gastou aquele dinheiro que você deveria ter juntado, mas você quis fazer um procedimento estético ou comprar uma roupa nova porque você tinha que ser perfeito em determinada situação? Ou você estava poupando um dinheiro, mas aí aquele primo do seu vizinho ficou doente e aí você teve que ajudar aquela pessoa? Ou você teve que comprar algo para ajudar alguém e aquele dinheiro que era para você ter poupado por alguma situação você acabou gastando? Ou você é daquele que, "Ixi, nem tenho planilha financeira, essas coisas são complicadas demais. Na minha cabeça não funciona dessa maneira. Eu olho, é isso que eu quero, vou lá e compro." Qual as atitudes que você tem no seu dia a dia que se encaixa com cada um desses traços? Analisa. O momento de reflexão, ele é excelente para que a gente possa entender em qual situação você está no momento. Qual é até mesmo o traço que está na que chamamos de dor, porque esses traços, eles estão funcionando de uma maneira desfuncional. Estão no lado dele não tão bom, sabe? Porque os traços, quando eles estão funcionando da maneira que eles devem funcionar, você voa, você longe, você poupa, você consegue ter o retorno financeiro que você deseja. Eu vou fazer o seguinte: um exercício para identificar os gatilhos de gasto. Então, pega um papel e uma caneta
e responda: qual foi a última compra que você fez que não era uma real necessidade? O que você sentiu antes e depois de fazer essa compra? Anota. Eu tenho certeza que em algum momento você já passou por essa situação. Mas não é só a compra. Essa segunda pergunta é o que você sentiu antes e depois da compra. Ela vai te ajudar também a fazer uma análise. Posso contar? Eu vou contar o que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu estava no centro do Rio de Janeiro e eu me lembro que eu vi uma bolsa e eu achei aquela bolsa linda demais. Muito linda aquela bolsa. Na época, a bolsa estava bem acima do que eu pagaria de valor numa bolsa. Era uma bolsa que eu não usaria frequentemente para poder dizer que era um investimento, que eu ia usar muito aquela bolsa, mas eu fiquei muito tentada com aquela bolsa. E aí veio uma velha frase que eu tenho certeza, mulher, que já veio na sua cabeça. Você merece. Ah, essa frase acaba com qualquer plano que você tem para juntar aquele dinheiro que está lá na tua conta, que sobrou no final do mês, que pode ir para um fundo de reserva, ou que uma reserva de emergência, ou que vai para você fazer uma viagem, ou para algum sonho seu. E aí você merece. Todos nós merecemos. Isso é nato do ser humano. A gente trabalha, a gente quer ser recompensado. Mas a frase "você merece" ressoava na minha cabeça e eu olhava aquela bolsa. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma bolsa preta, com uns detalhes. Era uma bolsa pequena, como se fosse uma bolsa de festa. Ela tinha umas alças de corrente, que inclusive voltou a se usar muito, né? De uns tempos para cá, umas alças de corrente. Ela tinha um detalhe no fecho assim bonito e aquela bolsa brilhava. Assim, era uma bolsa de marca. Estava bem acima do meu orçamento que eu poderia comprar ali, mas aquela bolsa brilhava e aquela frase ecoava na minha cabeça que eu mereci. Pois bem, eu comprei a bolsa. E logo depois eu encontrei com meu esposo e nós viemos para casa. E quando eu entrei no carro, mas me bateu um arrependimento, mas um arrependimento que vocês não têm noção. E toda aquela coisa daquela bolsa brilhando lá na minha imagem, assim, na minha cabeça, com aquela frase do que eu mereço, eu fiquei com uma sensação tão ruim, como se eu fosse fraca diante da bolsa. Eu falei: a bolsa me venceu, a bolsa me venceu. Eu deixei que aquela coisa do emocional ali, de que eu mereço, aquela bolsa é linda, eu vou ficar linda quando eu sair. Então eu peguei o lado dos meus traços, que na época eu nem conhecia, e eu coloquei os traços de uma maneira disfuncional. Aquela coisa do eu mereço, eu mereço, eu mereço. Então, quando você reconhece quais são os gatilhos que podem ser utilizados, hoje eu falaria assim: Mariana, essa bolsa não vale esse valor. Olhando para o lado racional do traço, essa bolsa não vale o valor, você não vai utilizar essa bolsa. E realmente, eu não utilizei a bolsa, eu utilizei a bolsa. Se eu usei aquela bolsa umas 10 vezes, foi muito. E por último, eu doei a bolsa quando eu não aguentava mais olhar para a cara dela. Na época que eu doei a bolsa, é como se eu estivesse tirando um carimbo de fracasso da minha frente, porque quando eu olhava aquela bolsa, a sensação que eu tinha é que eu tinha fracassado. Eu fraquejei diante de uma situação e comprei algo que não deveria. E aquilo, olha só, essa situação faz mais de 15 anos e eu ainda lembro disso. Eu nunca comprei algo que eu achasse tão desnecessário depois que eu saí da loja. E talvez você pense por que que eu não voltei na loja e devolvi a bolsa. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, essa loja era no centro do Rio de Janeiro, e depois que eu estava cruzando a ponte Rio-Niterói, eu não ia fazer meu marido voltar lá para devolver o raio da bolsa. Então ficou de aprendizado para mim. Todas as vezes que eu algo que e talvez eu já pense logo, será que eu devo comprar? Aí vem aquela frase, ai, você merece, você trabalhou o ano inteiro e tal. E eu comecei a ponderar mais. Então, ter essa questão de você ponderar se você realmente precisa comprar aquilo é algo que vai fazer diferença.
Reconheça os seus gatilhos. O que você acontece sempre que te dá aquele gatilho para você se perder? Para de poupar e gasta aquele dinheiro que você estava juntando para fazer uma viagem. O que acontece na sua vida que faz você se perder literalmente? Porque quando você reconhecer quais são esses gatilhos, você vai ter o poder para transformar os seus hábitos. Seja gentil consigo mesmo. Eu me martirizei por muito tempo por causa daquela bolsa. Depois eu vi que não ia valer a pena, aquilo não ia deixar de acontecer. Hoje eu já penso de uma outra maneira quando eu vou fazer uma compra. Então seja gentil. O hábito de poupar, de reconhecer se aquilo é realmente necessário, ele não vai acontecer da noite para o dia. Então não adianta ficar se martirizando. Lembre-se de ser gentil enquanto você está nesse processo de autoconhecimento e amadurecimento na questão financeira. Como que a gente pode ter estratégias para criar o hábito de poupar? Para cada traço, eu vou falar uma ação prática. Se você tem o esquizoide alto, a estratégia é: estabeleça as metas financeiras pequenas e claras. Lembre-se que o esquizoide tem muito mundo aqui na cabeça dele. Então, ele precisa trazer tudo que está na cabeça dele para o real, então para o visual. Vamos começar com um exemplo. Se você tem um esquizoide muito alto e você precisa poupar, aprender a poupar de hoje em diante, não precisa pensar, eu preciso começar a poupar R$ 500 por semana, ou eu preciso fazer um plano mirabolante, porque eu sei que você tem capacidade disso. Mas comece com pequenas metas. Quer um exemplo? Comece a guardar R$ 50 por semana. Porque quando você começa com pouco, uma meta inicial baixa, e você vai vendo que você está conseguindo dar check ali naquelas metas, você vai se sentir pronto e mais confiante para aumentar as suas metas. Agora, se você tem um traço oral bem aparente em você, crie recompensas que não sejam financeiras. O oral, ele quer momentos de autocuidado, que você ali tenha cuidado com o seu corpo, que você coma uma comida gostosa. Então, não adianta eu falar para um oral que ele precisa, vai guardar dinheiro, vai guardar dinheiro. Não. Um exemplo para o oral é trocar as compras impulsivas, que talvez faça para preencher vazios emocionais, por atividades que você faz bem. Então, ao invés de você é oral, está se sentindo um pouco abandonado, não conseguiu conversar com ninguém, as suas amigas estão ocupadas, ao invés de você pegar o seu cartão de crédito e ir para a rua gastar compulsivamente, pega um livro, vai ler um livro, fazer companhia para você mesmo, vai dar uma caminhada. Se você mora próximo à praia, vai olhar o mar, vai contemplar a natureza, pisar na grama. Recompense com atividades sensoriais e não com atividades que vão te colocar em situações em que você vai acabar num shopping, numa loja, gastando o que você deveria estar poupando. Quando a gente fala do traço que chamamos de psicopata, uma coisa muito importante para o psicopata é ter acordos claros. Então, defina um orçamento fixo para investimentos e o que é lazer. Então, faça uma planilha, uma lista, o como você vai gastar o seu dinheiro, né, o dinheiro que você recebe para o mês, e qual que vai ser a questão do seu investimento, como que você vai poupar o seu dinheiro. Por exemplo, você pode separar ali, eu ganho R$ 10.000, tantos por cento eu vou pagar as minhas contas do mês, né? Vou gastar com o que é necessário e tantos por cento eu vou poupar. Faça isso antes de ver o seu saldo diminuindo desesperadamente. Isso tem que ser feito antes. Por quê? Porque aí o psicopata, ele precisa sentir que ele tem um controle da situação. Se ele vê que está gastando descontroladamente, ele vai meio que perder o chão, sabe? Ele não vai saber para onde ele olhar, porque afinal de contas, ele que tem que saber delegar, ele que tem que articular toda a situação. Então, se você não faz essa planilha antes, separa o que é para cada situação do seu mês, inclusive o que é para investimento, o que é para poupar, você vai ficar com o que a gente chama do traço na dor e você vai acabar meio que se desesperando e não vai conseguir chegar efetivamente aonde você deseja, porque você
vai ter gastado antes de saber exatamente quanto que você deveria ter poupado. Quando a gente pensa no masoquista é aquilo que eu sempre falo, masoquista é uma máquina. Ele resolve problemas de todo mundo, ele carrega todo mundo e não se prioriza. Como que o masoquista faz uma ação prática? Priorize o que é importante para você. Faça uma lista do que é importante para você. Antes de você sair distribuindo o dinheiro que você acha que sobrou para as pessoas que estão, que às vezes você não tem nem grandes convívio, não é necessário, mas você acha que por você dar conta, você vai lá e resolve as situações das pessoas, tapando os buracos e os problemas dos outros. Primeiro, guarde para as suas metas pessoais. Você tem masoquista? As suas metas? Você está trabalhando para conquistar o que você deseja? Ou você anda trabalhando para conquistar o que o outro deseja? Quando você tem as suas metas no papel, você começa a poupar pensando nas suas metas. Não é que você não deva ou você não possa ajudar as outras pessoas. Não. Mas você não pode e não deve fazer com que os desejos das outras pessoas venham à frente das suas necessidades. Então, faça as suas metas, distribua o dinheiro dentro da sua vida, das suas metas, o que é para os seus gastos mensais, o que é para os seus planos para o futuro, o que você vai poupar, o que você não vai, como que você vai decidir. E aí depois você olha para os desejos, pelas vontades dos outros. Quando a gente fala do traço rígido, o rígido tem que dar uma flexibilizada com relação ao controle financeiro. Porque o rígido, ele tende a ser, muito perfeito. Ele não quer que nada dê errado. O rígido, se ele falar que ele vai fazer uma poupança porque ele precisa fazer determinada ação em tanto tempo, ele vai ficar focado naquilo ali e vai tentar fazer aquela ação da melhor maneira, da maneira mais perfeita que ele encontrar. Então, rígido, estabeleça uma meta para poupar, mas permita-se ter pequenos prazeres. Mesmo que você corte completamente aqui todos os gastos, eu não vou gastar mais com nada, permita-se ter pequenos prazeres, não necessariamente comprando coisas, mas lembre-se de que você precisa também celebrar as pequenas conquistas. Não esqueça, faça a sua meta, mas permita-se celebrar as suas pequenas e grandes conquistas. Não fique só pensando exatamente poupar, 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 porque o riso tem essa capacidade quando ele deseja. Como que você pode criar um fundo dos sonhos? Pense num sonho que você deseja realizar com a sua família. Agora, anote o quanto de dinheiro seria necessário para realizar e em quanto tempo você gostaria de alcançar esse objetivo. Deixa eu contar um detalhe aqui para vocês que eu ouvi numa imersão que eu fiz há um tempo atrás. As pessoas hoje em dia elas têm o costume de falar que tudo é caro. Não sei se esse é o seu caso. Ah, um carro novo é caro, uma viagem é caro, uma roupa boa é caro. Só que muitas das vezes você não sabe nem quanto custa. Eu me lembro que nessa imersão foi lançada uma pergunta assim, uma coisa básica. As pessoas acham que é caro ir na Disney. Você já orçou quanto custa ir na Disney com a sua família? E aí fizeram a pergunta: quantas pessoas já foram na Disney? Algumas pessoas levantaram a mão. Quem acha caro na Disney? Algumas pessoas levantaram a mão. Quem sabe quanto custa ir na Disney? E as pessoas que achavam que é caro, levantaram a mão porque achavam que era caro ir na Disney, elas não sabiam nem quanto custava. Quanto custa uma casa nova, uma casa que você deseja? É caro? Ou você sabe exatamente quanto custa? Quanto custa o carro que você tem aquela vontade de comprar, aquele carro que quando passa na rua você fala, ai, meu coração chega a palpitar por esse carro. Quanto custa? Já foi numa concessionária ver quanto custa? Quanto vale o seu carro? Ou quanto você precisa economizar para que você possa conseguir um carro desse?
Tira a palavra "é caro" da sua mente. Primeiro, calcule o que você precisa fazer para atingir esse objetivo. É uma viagem para a praia? É uma viagem para Disney? É uma viagem para ver a neve? Quanto custa realizar o sonho da sua família? É caro? Coloca no papel. Quando você vai até uma agência de viagem, ele vai mostrar exatamente ali o que vai acontecer naquela viagem, se vai ser de avião, se vai ser de ônibus, quantos dias você vai ficar no hotel, o que está incluído naquelas diárias do hotel, que tem para fazer na cidade. Você já calculou quanto custa ou você só fala para sua família que depois a gente vê? Coloca seus traços no recurso. Você tem 5 traços. Um pouco de cada um dos traços, a junção deles, você trabalhar eles com recurso, você consegue atingir os seus objetivos. Então, pare de dizer que as coisas são caras. Você pode, poupando, calcule quanto que você precisa economizar para que você possa atingir os seus objetivos. Vou te falar uma coisa, sonhar é muito importante. Ah, eu queria muito trocar meu carro, eu queria viajar para a praia, eu queria. Planeje, planeje para o seu sonho poder se tornar real. Você é capaz. Você é uma pessoa que você é quem você precisa ser. Você não precisa mudar quem você é. Você só precisa saber quais são os seus recursos e como que você pode utilizar isso para poupar e chegar nos seus objetivos. Hoje, o que nós fizemos aqui? Demos um passo importante para construir um casamento equilibrado que você deseja. Sabe por quê? Porque entender a minha relação com o dinheiro é muito necessário e essencial para que possa trazer leveza e segurança para sua família. Como que a sua família vai se sentir segura se você não sabe poupar? Se você não sabe quais serão os gastos do mês que vem, ou para onde vai viajar no final do ano, ou nas férias dos seus filhos, ou o presente que eles tanto desejam, quando que você vai comprar? Sonhe, coloque no papel, planeje e poupe, e você vai trazer muito mais leveza e segurança, não só para o seu casamento, mas para toda a sua família de uma maneira geral. E nós vamos continuar sempre falando desses assuntos, de como que não só as questões financeiras, questões de saúde, questões de relacionamento vai contribuir para que nós possamos ter um casamento saudável e feliz.